Vamos abrir já as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu segundo capítulo, portanto, 1 aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos estar lendo 4 versículos a partir do versículo 12, mas nós não vamos começar a falar neste texto, mas eu gostaria que já os irmãos pudessem ter este texto aberto, porque em breve nós vamos estar apreciando a palavra de Deus neste lugar. Eu gostaria de trazer para nós, neste dia, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de entendimento da nossa parte sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós que somos de uma igreja pentecostal, nós ouvimos, lemos a Bíblia e falamos de pessoas cheias do Espírito Santo. E nós admiramos pessoas e olhamos para ele ou para ela e dizemos, este ou esta é cheio do Espírito Santo, nós admiramos, parte nossa, nós queremos ter esta experiência, mas exatamente porque muitas vezes nós olhamos e desejamos coisas do Espírito que estão em outros. É que eu gostaria de compartilhar com você 5 verdades sobre o relacionamento do Espírito Santo para com o crente, para com cada um de nós. E nesta mensagem nós vamos estar olhando para a Bíblia e você vai entender do relacionamento do Espírito Santo com você. Não é com aquele que tem um dom, não é com aquele que prega com poder, não é com aquele necessariamente que fala em línguas estranhas, mas nós vamos ouvir da palavra de Deus sobre o relacionamento do Espírito Santo com cada um de nós. Amém? Primeira verdade, o Espírito Santo mora, habita em todos os salvos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está aí Paulo dizendo. Aliás, perguntando, vocês não sabem disso? Que o Espírito Santo de Deus habita em você? Muitos ainda não sabem. Muitos ainda podem estar confusos em como isso funciona, mas hoje nós estamos esclarecendo pela Bíblia Sagrada esta realidade. Ainda em Efésios se diz, no caso Paulo, diz em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido. Então você está em quem? Em Jesus. Depois que ouviu a palavra da verdade. E você, como eu, cremos no Evangelho. Aí ele diz, estes foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Eu quero explicar isso aqui para você. Paulo está dizendo que aquele que ouviu a palavra da verdade e creu, foi selado. Então eu quero afirmar biblicamente para mim e para você neste dia, porque nós precisamos entender isso. Há uma verdade especial que todos nós crentes precisamos carregar dentro de nós, porque este selo você não vê com os olhos. Mas eu às vezes ensino aos novos convertidos que quando eu explico sobre os 3 povos que existem na terra diante dos olhos de Deus, Deus lá de cima, lá da sua eternidade, quando ele olha para a terra, ele não vê ninguém gordo e magro, ninguém alto e baixo, ninguém feio ou bonito, ele vê o selo em sua vida. Ele vê pessoas que não têm o selo, ele vê pessoas que estão na genealogia de Abraão, para o qual ele tem um trato especial, você conhece, é o povo judeu, mas ele vê alguém como você e eu, que tem um selo no seu coração, na sua vida,
E a Bíblia aqui por Paulo nos ensina que o Espírito Santo é na nossa vida este selo. Aí ele diz, é mais do que o selo, ele é um penhor para um dia a herança, a redenção de Deus ter buscada. Deixa eu lembrar para você o que é penhor. Eu não sei quantos de vocês tiveram esta experiência, mas eu me lembro na minha infância da minha mãe penhorar uma joia. Ela precisava de dinheiro imediato e ela levava para o banco uma joia de valor. E o que acontecia é que ela deixava, eu era muito pequena ainda e perguntei como funcionava esta coisa e mais ou menos eu entendi assim, mas quando eu li na escritura eu digo, é isso mesmo. Então ele deixava e levava consigo um selo, uma nota, um papel que dava direito a recobrar, aleluia, a sua herança, aquilo que é precioso. Eu quero que você entenda, crente, que você como igreja é precioso para Jesus. No momento que se tornou dele, que você creu, ele te selou e o Espírito dele em você é o penhor, porque ele voltará, este Espírito voltará a estar com Deus e ele vai voltar então para a sua herança e eu e você somos a herança do Senhor. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está vendo o selo aí mais uma vez? Vai haver um dia da redenção, vai haver um dia do fim, e a palavra de Deus diz que todos aqueles então que estão selados, quem é o selo? O Espírito Santo de Deus. Então todos nós que recebemos a Jesus em nosso coração pela fé, temos um selo em nós, ele está aqui em nós, e Paulo ainda pergunta, você ainda não sabe que ele habita em você? O texto ainda diz a Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo está lembrando ao obreiro que o Espírito Santo habita nele também, habita na igreja também, por isso guarda o bom depósito. E quando eu lembrei de depósito, eu ainda fui a uma passagem mais, que diz Paulo aos Coríntios na sua segunda carta, dizendo, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Tem algum coração aqui que a palavra de Deus já resplandeceu? Glória a Jesus. Foi ele quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A gente não conhecia o que era a glória de Deus, a gente não conhecia o que era a esperança de Deus proposta para nós, mas em Jesus, porque nós abrimos os nossos corações, ele que das trevas resplandeceu a luz, ele iluminou o nosso coração para que nós entendêssemos, para que nós conhecêssemos a glória de Deus. Mas Paulo segue dizendo, temos porém este tesouro. Qual tesouro? A iluminação do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus experimentalmente, ter a Deus em nós, entender das coisas de Deus é um tesouro que o mundo não tem, mas pelo Espírito Santo que está em nós, nós temos esta graça. Você pode pensar que é coisa pouca crer no céu, não é não, irmão. Há um mundo de gente que não tem a iluminação de fé sobre isso. E Paulo diz, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. E guarda então este bom depósito pelo Espírito que habita onde? Que habita em nós. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que eu quero que você leve no seu coração nesta noite, é que o Espírito Santo habita em você. Se você creu em Jesus, se você confessou a Jesus, se você não se diz do mundo, mas se diz dele, da igreja dele, o Espírito Santo habita, mora em você mesmo, aleluia. Segundo, ele frutifica.
É um texto só que fala do fruto do Espírito de maneira bem ampla, aberta e clara para nós. Paulo fala aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que aconteceu aqui, irmã, é que no dia que você aceitou a Jesus, no dia que o poder de Deus transformador veio à sua vida, agora tem um parênteses aqui, tem o Espírito Santo quem provou da salvação, quem rendeu a sua vida e conhece um antes e um depois. Eu não estou falando de ter poder, eu não estou falando nem de ser batizado no Espírito Santo, eu não estou falando de ser um grande homem e mulher de Deus, eu não estou falando de ser usado em profecia, não. Eu estou falando de sermos crentes. Se há um antes e um depois na nossa vida, nós somos crentes. Mas o fato é que ser crente significa ter um antes e ter um depois. Agora, ser crente, como nós aprendemos já aqui, é que naquele dia, naquele momento, entre outras coisas que o Senhor fez, Ele nos selou com o Espírito Santo, e o Espírito Santo então veio habitar em nós, e onde o Espírito habita, ele começa a frutificar. É por isso que você antes tinha um coração maldoso, e depois de aceitar a Jesus, tentou ser maldoso ou maldosa, e a coisa não funcionou bem, e você se sentiu mal, porque o Espírito Santo está começando a frutificar na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus? Você queria estar tão nervoso ou tão nervosa como antes, mas naquele dia que você aceitou a Jesus, aquela situação no trânsito não te enfureceu como em outros dias. Por quê? Porque nós estamos sentindo o frutificar do Espírito Santo de Deus. E alguém pode perguntar, irmã, sabe que quando eu aceitei a Jesus era assim, mas agora a coisa parece que não sei, irmã, eu já não estou mais tão mansa, eu não estou mais longânima, eu não estou com o mesmo amor de que eu comecei. Será que o Espírito se foi? Não, mas é que a nossa carne se elevou. Nós não estamos alimentando este Espírito que está em nós. Quantos podem dizer amém? Ele não se foi. Significa que se a gente der uma chancezinha, ele está doido para frutificar de volta. Se a gente botar a nossa carne no lugar e alimentar, como você está fazendo neste momento, da palavra de Deus, o Espírito vai voltar a frutificar, porque este é o seu querer e ele habita em você. Segunda verdade, então, da relacionamento do crente com o Espírito Santo. Primeiro, ele habita em todos os crentes, em todos os salvos. Segundo, ele frutifica em nossas vidas. Terceiro, é onde nós vamos para Coríntios, né? Eu pedi para você abrir aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16. É este Espírito que nos faz conhecer as coisas de Deus, a sabedoria de Deus. Vamos lá, capítulo 2 de Coríntios, versículo 12. Diz o texto, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito, veja que está com E maiúsculo, está se falando do Espírito de Deus. E aí diz o texto que provém de Deus. Amém? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Diz Paulo. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, a primeira coisa, o Espírito nos ajuda a conhecer o que nos é dado por Deus. Como eu disse, são coisas que às vezes a gente pensa que é simples, mas muita gente não entende. E agora, vamos ver mais aqui, porque a palavra é profunda. Vamos lá. As quais, estas coisas que Deus dá gratuitamente, também falamos. Paulo ensina a igreja sobre essas coisas. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, Paulo está dizendo, olha, irmãos, quando eu ensino a igreja aqui, eu não uso palavras da sabedoria humana, da psicologia, da sociologia.
das coisas, do entendimento que eu cresci. É verdade que nós temos este conhecimento comum, mas quando eu estou ensinando coisas espirituais, ele disse, é o Espírito Santo que ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Aí neste momento você pode estar, como até eu estou, e diz, irmã, esse negócio de coisa espiritual é meio difícil, né, irmã? É mistério. Eu digo, é mistério, só tem uma coisa. Aleluia. Você está pronto para dar glória a Deus? É que o desvendador do mistério mora onde, irmão? Me diga, por favor. Dentro de você. Aleluia! O desvendador de mistério, o fazedor de conhecedor de mistério de Deus, não está em quem fala necessariamente línguas estranhas só por falar, ou profetizar, ou por ter ministério. Ele está dentro de você. E esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Aleluia! Vamos seguir. Ora, versículo 14, o homem natural, ou seja, a pessoa que é só sem Deus, não é a pessoa do dia a dia do mundo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora, irmã, peraí, Paulo, o senhor pegou pesado aqui agora. A gente discerne espiritualmente? A gente tem a mente de Cristo? Como assim? Como assim? Claro que sim. Claro que se escute, por favor. É porque nós pensamos que coisa espiritual e mistério de Deus está escondido atrás de alguém que vai ter uma revelação. Não, irmão. Eu quero dizer para você que o mistério de Deus já foi revelado e está em tua mão, na minha mão e tem mais no teu coração. Porque céu, como eu já disse aqui, é mistério de Deus. Dom espiritual na igreja é mistério de Deus. Saber que o Espírito Santo de Deus mora em meu coração é mistério de Deus. Você vai falar isso para alguém do mundo, eles não entendem. Aí você vai falar sobre fruto do Espírito e aquilo que a gente está conversando aqui, mesmo que você não tenha nenhuma classe de teologia ainda entrado, você está entendendo o que eu estou falando, porque você já viveu este mistério, aleluia, e porque o Espírito discernidor de tudo habita onde? Habita em nós. 3 coisas já aprendemos sobre o relacionamento do Espírito conosco. Ele habita em nós, ele frutifica em nós, glória a Jesus, e ele nos ajuda a conhecer os mistérios de Deus. Mas ele também, vamos lá, nos ensina. Ele nos lembra e nos guia. Vou voltar a dizer, eu não estou te falando de pastor não, irmãos. Eu respeito os pastores, com certeza devem ter muito mais intimidade com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer, esta mensagem hoje é para você, que é só crente. Quem aqui é só crente? Graças a Deus que pastor ainda levanta a mão dizendo eu sou só crente. Graças a Deus que evangelista ainda levanta a mão dizendo eu sou só crente, aleluia. Não é só, né? É mais, mas é também crente. Quantos podem glorificar? O texto de Jesus falando, escrito por João, disse, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Jesus ainda estava aqui, mas já dizendo para os discípulos, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Este Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixa eu explicar o que é isso na prática. É que crente, quando aceita Jesus, não faz o download como o Elon Musk quer fazer agora. Ele quer colocar um chip na cabeça das pessoas, que é da finura de um cabelinho, e daquilo ali encontra o cérebro, e a internet todinha você vai poder ter acesso pelo seu cérebro. Isso não acontece com os mistérios de Deus. Você aceitou Jesus pela fé, só te falaram de pecado que você tinha que se arrepender para poder ir para o céu, e você aceitou, você creu nessa mensagem, você se arrependeu, aleluia, o poder de Deus, a alegria de Deus entrou no seu coração, você foi perdoado, você foi salva. Ainda não deu tempo para alguns terem escola teológica ou escola dominical, como aquele homem que morreu do lado de Jesus na cruz. Mas o Senhor Jesus nos diz que desde que a gente é crente, que Ele já mora em nós, o Espírito Santo, Ele vai nos ensinar.
Ele vai nos fazer lembrar do que Jesus disse. O pouquinho que você aprendeu sobre Jesus. Amém. O pouco ou muito que você aprendeu do que Jesus falou, quando a gente tem o Espírito, quem tem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Glória, aleluias. Ele diz, ele está aí, ele vai te ensinar. Aí você vai lidar como eu lido com a minha filha quando ela é pequenininha. Aí ela teve uma reação. Ela teve uma reação rara. Eu fiquei triste com a reação dela. Naquele momento foi este Espírito que mora em mim, irmãos. E não é coisa especial, não. Eu não sou ninguém, aleluia. Talvez não tenha muitos dons como alguns têm. Uma coisa eu sei que como crente o Espírito habita em mim. E naquele dia ele me fez entender que aquela reação dela era mais do que algo normal, era espiritual. E me deu a sabedoria de como falar com ela. E depois de eu falar com a minha filha, eu orei naquela situação e aquele problema se desfez quando podem dar glória a Deus. Nós somos lembrados da palavra. Nós somos lembrados das verdades de Deus porque há um Espírito, aleluia, chamado Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele que nos ajuda. É Ele quem fala ao nosso coração. Agora tem uma coisa, você já percebeu que precisa estar... como é que se diz? Como é que é? Sintonizado. Às vezes você escuta uma coisa assim, lá no Espírito você diz, será? Não é assim? Irmão, até eu que sou veterana cristã, né? Eu não estou dizendo veterana porque tenho cargo ou isso, aquilo, não. Mas tempo de evangelho já tenho muitos anos aí. Né? Às vezes até o Senhor fala no nosso coração, a gente, será? O mesmo novo convertido vive a mesma realidade. Ele sente o Espírito, porque já está lá. Já está lá. Você tem essa experiência porque ele está lá. E aí você, naquele momento, se pergunta, será que foi de Deus? Será que foi de Deus? Naquela hora, ore ao Senhor. Senhor, confirma. Senhor, me ajuda a entender a tua voz, a conhecer a tua voz, porque este é um caminho que a gente vai. Mas o fato é que ele não nos deixa de ensinar e fazer lembrar. Jesus ainda diz, e quando vos conduzirem às sinagogas, magistrados, potestade, ou seja, na frente de gente grande, não fique nervoso com o que vocês têm que responder, porque, disse Jesus, na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que convém a falar. Ou seja, na hora de aperto da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai estar no nosso coração e vai nos ajudar com uma sabedoria que nós não temos. Ainda para como é que se diz? A gente vai ficar impressionado com o que aconteceu aqui. Tem um texto em Atos que fala de Paulo sendo missionário e viajando, fazendo a obra de Deus. Diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você escutou o que eu disse? Eu li, viu? É Atos 16:6. Diz, passando por estes lugares, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como é que aconteceu isso, irmã? Não sei. Direito eu não sei porque não está escrito. Mas indireito, se é que existe essa palavra, eu sei. Porque acontece comigo. O Espírito Santo mora em mim. Amém? E às vezes a gente tem uma boa ideia, e eu sou cheia de boa ideia. Quem aqui comigo tem boa ideia também? Aleluia. Né? A gente tem aquelas ideias maravilhosas, e para o bem, e para fazer a obra de Deus. E de repente você começa com aquela virtude, aquele vigor, e às vezes você sente naquela hora, não, você não deve fazer aqui. Foi algo especial, você sabe de onde veio aquela voz? Às vezes as circunstâncias vão te mostrar, mas você vai ler o texto mais a seguir, ele diz, quando chegaram em Mísia, que é outra cidade, tentaram, ou seja, planejaram, pode ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, duas vezes, uma atrás da outra, o Espírito de Deus impediu a Paulo de fazer aquilo que ele estava no coração e no projeto dele missionário de fazer. Aí, na noite seguinte, como ele obedeceu à voz do Espírito, que habita onde, irmãos? Em nós, amém? Então tem essa coisa de saber escutar, e não é saber porque sabe, é se acostumar a escutar, amém?
É como quem reconhece a voz do seu filho no meio de um parquinho cheio de criança. Quem é pai e mãe aqui sabe desse mistério, amém, irmão? Não é mistério espiritual, mas é mistério natural, né? No meio daquela criançada toda, se um chorar, você sabe se não é o seu. E se for o seu, você escuta o choro e sabe que é do seu, amém? Então, Paulo entendia a voz do Espírito, eu não sei exatamente como, mas ele entendeu dos dois jeitos que estava errado. Agora, depois que ele obedeceu, naquela noite ele teve um sonho. E na sonho ele teve uma visão, que ali era um varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. Aí a Bíblia diz que ele entendeu que o Senhor estava guiando para aquele lugar, porque é assim que Deus faz. Quem diz amém? Quinto e último. 5 verdades sobre o que o Espírito Santo, como o Espírito Santo se relaciona conosco. Ele habita em nós, ele frutifica em nós, ele nos faz conhecer os mistérios de Deus, ele nos ensina, ele nos lembra, ele nos guia, mas ele também convence os corações. É ele, irmão, que faz a obra. Na igreja tem essa briga, né? A gente olha para um que crê assim, que fala assado, que faz assim. E a gente tem aquela coisa, e etc, porque não faz, e aquela igreja porque é assado, porque é assim, e aquele crente, e etc. E a gente fica, né? Nesta lenga-lenga. Mas aí a gente tem que ser lembrado, irmãos, de um detalhe. Primeiro, o Espírito Santo mora onde? Mora onde? Dentro de mim e de você. Amém? Se é salvo, está morando neste crente, mesmo aquele que a gente não entende bem porque ela faz ainda assim, ou faz assado, ou está para a esquerda ou para a direita, amém? Mora em nós. Quem pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que eu quero dizer com este versículo, irmã? É que quando o Espírito fala conosco, e ele fala conosco, agora eu já disse, é questão da gente se acostumar com a voz e querer obedecer. Amém? A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus diz, olha, naquele momento, ele vai te esclarecer, ele vai te mostrar, e a voz de Deus para nós diz, tão somente não endureça o seu coração, porque ele veio para te fazer ver, ele veio para te fazer reconhecer a situação, reconhecer o problema, reconhecer a saída, mas não endureça o seu coração. Todavia, digo-vos a verdade, disse Jesus, é João, capítulo 16, que convém que eu vá. Ele estava despedindo dos discípulos, que estava tudo assustado, que estava dizendo que ia para o céu de volta. Aí ele diz, vocês vão ficar felizes se eu for, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, quem é o Consolador, irmãos? O Espírito Santo. Se eu for, Jesus dizendo, se eu for para o Pai, voltar para o Pai, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, diz o texto, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu quero pausar mais uma vez com você aqui, por favor. O trabalho principal do Espírito de Deus, um dos trabalhos ímpares do Espírito de Deus pela Bíblia é convencer o homem. Eu e você que já tentou falar de Jesus para alguém, sabemos que ninguém consegue convencer. Se ele está em uma outra religião, ele vai dizer, a minha religião está certa. Se ele não crê em Deus nenhum, ele vai dizer, eu não creio em Deus. Nós não podemos convencer a ninguém. Nós podemos explicar o porquê nós somos crentes, nós podemos dar testemunho da nossa vida, mas a verdade dos fatos é que a gente não convence a ninguém. A gente pode até convencer a mente da pessoa que este caminho é um bom caminho, mas convencer sobre a verdade espiritual, só o Espírito Santo convence. Nós podemos dizer para ele ou para ela que o problema de sua vida é o pecado, mas só o Espírito Santo consegue convencer que isso é uma verdade aplicável para ele e para ela. Porque foi isso que aconteceu com você. Quando você ouviu a palavra, naquele dia você ouviu e até chorou. Até neste dia você tinha vivido desta maneira e talvez até pior do que aquele momento, mas nunca você se sentiu convencido desta realidade. Mas foi o Espírito Santo que veio com esta missão. Quem
convence-nos, irmãos, tanto para vir para Jesus, como para cada passo que nós crescemos em Jesus, aleluia. É quem? É o Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse, Ele vai guiar vocês, meus filhos, em toda a verdade. Escute, por favor. Quem quer ser guiado e crescer na verdade, basta dar ouvidos à voz do Espírito. Escute, por favor, que isso é como a gente diz aqui, é mistério de coisas espirituais. Amém? Se a gente escuta a voz da verdade e ela desce lá no interior, na dimensão onde a palavra alcança entre a alma e o espírito do homem. Aleluia. E o Espírito Santo convence a você, olha, aquela exortação do pastor, é verdade, é mesmo bem assim, mude. Amém? Aí o texto que a gente leu diz, no dia que o Senhor falar, não endureça o vosso coração. E Jesus agora fala para a gente, o Espírito da verdade que está em você vai te guiar à verdade agora, eu e você. Deus nunca tirou de nós o direito de dizer, eu quero ou não quero. Nós somos livres para escolher. Não só o escolher entrar, como o escolher crescer na fé e escolher ser mais ou menos obedientes, mais ou menos fiéis, mais ou menos íntimos do Senhor. Amém. Não obstante, eu vou terminar com os fracos, que essa é a bomba. Aleluia. Bomba abençoada. Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Falei 5 verdades sobre o Espírito Santo aqui. A primeira, vamos lembrar lá, ele habita onde? Pronto, é crente, ele habita. Pode ser um irmão fraco, eu vou falar do fraco daqui a pouco, e até dos desviados. Glória a Jesus. Pode ser fraco, pode não ter dom espiritual nenhum, está sentado na igreja e diz, será que eu sou crente? Tem um antes e tem um depois. O Espírito Santo habita em você, aleluia. Ele frutifica, basta deixar frutificar. Ele te faz conhecer os mistérios de Deus, é por isso que você acredita no céu. Ele ensina, lembra e guia a sua vida. Ele convence o seu coração. Mas e o caso dos desviados? Ou dos fracos na fé? Tem um texto muito forte em Hebreus. Capítulo 6 é fortíssimo, mas eu quero que você entenda comigo, nós vamos estar terminando esta palavra, com esta palavra de Hebreus e depois a parábola de Jesus, que nos vai dar um esclarecimento muito importante para nós. Porque alguém aqui neste dia pode dizer, irmã, eu acho que eu enfraqueci demais. Alguém pode dizer assim, que agora, irmã, a verdade é, ninguém sabe na igreja, mas eu estou vivendo em pecado. E a pergunta agora é, quando o Espírito sai, será que ele já não me deixou? E eu quero trazer esta resposta para você nesta noite. A parte dura, a explicação do lado mais difícil é esta palavra em Hebreus, que diz o texto, porque é impossível que os que já, e se você quiser seguir comigo, está em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. O texto diz, porque é impossível, palavra forte, que os que já uma vez foram iluminados, e lembra que a gente leu o texto de que Deus iluminou no nosso coração a verdade? Ok? Agora, o escritor aos Hebreus diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, o que é isso? É a nova vida em Cristo. E se fizeram, olha aí, participantes do Espírito Santo somos nós, foi salvo, entrou na igreja de Jesus, é participante do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. E as virtudes do século futuro, ou seja, a alegria de ir para o céu, a alegria da salvação, a alegria da presença do Espírito Santo, todas essas coisas, irmãos, são virtudes do século futuro que nós já podemos viver aqui. Se estes que viveram tudo isso recaírem, ou seja, deixarem a fé, abandonarem a fé, é impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento. Porque se fosse assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Eu não quero
entrar muito no mérito dessas palavras, mas dizer o seguinte: o que o autor aqui está dizendo é, se alguém deixar a fé, renunciar à fé, ele não pode ser renovado para o arrependimento. Ou senão, Cristo devia ser outra vez crucificado por ele, isso nunca vai acontecer. Ele só foi uma vez, ok? E isso parece, para alguém que escuta e está no momento desviado, parece o fim, mas eu quero dizer para você que para você, escute por favor, não é o fim. Por quê, irmã? A irmã agora vai dizer que é mais forte que a Bíblia? A irmã vai dar uma desculpa à Bíblia? Não, você não entendeu totalmente este caso. E eu vou explicar para você que diz que é impossível que estes sejam renovados para o arrependimento. E eu quero que você escute a palavra-chave aí, arrependimento. Porque se você, na sua fraqueza, se você, no seu pecado, está sofrendo por dentro, você sabe que está errado, você sabe que precisa de ajuda, é porque você ainda pode ser renovada para o arrependimento. Aleluia! Sim, porque aquele que recai, que deixa, que pisa, que sai, que desfaz do Senhor e da sua salvação, ele não sente mais. Ele não sente que está pecando, ele não sente remorso, ele não sente mais. Jesus contou uma história uma vez de um rapaz que se desviou, é um paralelo, a história dele é que ele pediu a fazenda dele, a herança, e foi gastar, porque ele estava jovem, ele não queria viver trabalhando para o pai, né, naquela coisa toda. Ele falou, eu quero viver, eu estou jovem, eu quero viver, me dá meu dinheiro. Não era nem normal, né, antes do pai morrer, pegar a herança. Mas o pai deu, porque Deus é assim, ele nos deu a liberdade total. Quer ir? Tudo bem. Ele se desviou, como eu sei, irmã. Ele perdeu, ele não deixou a fé, ele não abandonou a Deus. Não! Ele não abandonou, ele saiu de casa, ele fez um erro muito mal, que alguns de nós que estão escutando esta palavra também erraram. Algum dia tomaram uma decisão imprópria e se apartaram do Pai. Aleluia! Mas o texto diz que depois de gastar, ele provou o que é o mundo de verdade. Agora tem uma coisa, irmão, tem muita gente provando o mundo de verdade, mas tem quem veja e tem quem não veja. E o texto diz que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém dava nada. Porque este é o diabo, este é o mundo. Veio para roubar, matar e destruir. Depois que você está lá na mão dele, nada, irmão, não importa nada. Acabou para você. Agora é o contrário. Então a palavra diz que ele caindo em si. Ah, irmão, essa é a diferença. A diferença é que o crente pode ir longe, mas é crente, o Espírito Santo está lá. E um dia eu ou você caiu em si e viu a situação. Mas não só viu caindo em si, ele disse consigo mesmo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar. Vou ter com meu pai. E eu vou dizer para ele, eu pequei. Daí, irmãos. O caminho do arrependimento é ver se você ainda vê. O Espírito Santo habita onde, por favor? Aleluia. Se o Espírito Santo já não habitasse neste rapaz, na simbologia desta palavra, ele não teria se arrependido. Não há possibilidade de arrependimento. Se houve arrependimento, é porque o Espírito Santo está lá num cantinho. Ele foi, a carne do rapaz está tão grande, tão tomada. O mundo, ele está em pecado. Eu não estou dizendo que ele não está em pecado, não. Ele está num caminho de pecado, ele está escuta mais, que isso aqui é importante, ele está no caminho largo, e Jesus disse, só tem 2 caminhos, e o caminho largo não leva à salvação, mas neste caminho, ele não chegou no fim do largo, ele não chegou na eternidade sem Deus. Escute, por favor, que isso é teologia bíblica para os nossos corações, para a gente dar glória a Deus, e neste dia ter esperança.
Ele não chegou no fim. E como diz no nosso ditado, enquanto a vida, há esperança. E enquanto a vida é espiritual, enquanto dentro de um coração está indo o Espírito Santo, enquanto ainda você se sente mal e pecador, mesmo que se encontre sem força para voltar, eu quero dizer a você que o Espírito Santo ainda está aí. E na hora que você tomar a decisão como este filho, tenha coragem de ouvir a voz dele, porque é ele quem está dizendo no teu coração: o Pai está lá, a casa está lá, então somente volte. E ele levantou. Ele diz: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai e eu vou falar para ele: eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me faz tão somente como um dos teus trabalhadores, mas eu quero a tua casa de volta. Eu posso não voltar a ser um presbítero, eu posso não voltar a ser um diácono, eu posso perder o meu cargo, que todas as irmãs pensam que eu estou espiritual, mas eu estou acabada. Se eu falar, se eu confessar, se eu me arrepender, eu posso perder. Não importa. O importante é voltar o Espírito de volta no lugar onde esse tem que estar, frutificando. Ele não saiu daí, não está nada perdido, aleluia, não está nada perdido ainda. E a prova bíblica que eu dou para você é porque o espírito de arrependimento ainda está pairando sobre a sua vida. Ele se levantou. Você conhece a história. Ele se levantou e foi para ter com o pai. E o pai saiu da casa e olhou de longe. Me parece que todos os dias ele fazia isso na esperança, né? Parece, porque nesse dia ele fez. O fato é que quando ele viu o filho de longe, aleluia, ele correu. O pai não esperou, como quem diz: eu vou esperar até ele chegar aqui, não. Ei, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou aquele que em outro momento está sentado na igreja dizendo: será que eu ainda tenho esperança? Será que ele ainda me ama? Será que há perdão em mim? Eu quero dizer para você: o pai está olhando e esperando quando te ver no horizonte, depois dessa decisão, porque a primeira coisa é a decisão e é o Espírito que convence. Escute, por favor. Ei, nós estudamos aqui, é ele que mora em você, que convence. Aleluia. E você já não está convencida? Você já não está convencido? Pois agora então, dê ouvido à sua voz e diga: me levantarei, confessarei, voltarei à comunhão com Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai, oh, aleluias, obrigado, Senhor, porque esta mensagem está chegou a um coração, aleluia, que precisava ouvir que relacionamento com o Espírito Santo não é só para aqueles que são ou se dizem especiais. No reino de Deus, aleluia, não é assim. Jesus disse: você quer ser o maior, disse até aos seus discípulos, que seriam os grandes 12 apóstolos, seja o menor. Porque neste lugar onde nós estamos, no reino de Deus, no tempo da graça de Deus, Ele deu o Espírito Santo a todos nós. E Ele habita em cada um de nós. Nós precisávamos ouvir esta verdade. Aleluia! É muito bom pedir o batismo no Espírito Santo, é bíblico. É muito bom buscar os dons espirituais, é bíblico. Mas a marca e o selo está em você hoje. Até alguém que está escutando esta palavra, aleluia, e a parte que disse de estar fora, alguns sabendo e outros sem ninguém saber, mas este é o dia que ele ou ela viu o Pai de pé, aleluia, e sabe que é hora de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, o Espírito Santo fortalece-o agora, para enxergar a realidade das bolotas do porco, para enxergar a realidade da fome espiritual aonde eles estão, da secura, da dor, da vida miserável,
quando havia abundância, e a abundância na presença de Deus. Traz de volta, Senhor, que este seja dia de recomeço, em nome de Jesus, e o Espírito Santo frutifique, abunde, batize, dê dons e use estas vidas, porque é assim que Deus faz. Vem sujo, mas o que o Pai fez foi mandar trocar de roupa, dar roupa nova, aleluia, dá anel de honra, dá sandália nova, e tem mais, vai ter festa nesta casa, porque este meu filho estava perdido, é verdade, estava morto espiritualmente, mas ainda não tinha chegado no fim da vida, e ali estava o Espírito para trazer arrependimento, e hoje é este dia, para que haja festa no reino de Deus, com o teu regresso, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos todas estas coisas, amém, amém. Aleluia, glória a Jesus.